Que o regulamento de 2026 é uma bomba, isso você provavelmente já sabe e sabe também que está dando o que falar. O detalhe é que nós temos algumas novidades sobre isso e não são boas. Vamos falar sobre o regulamento agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, lembrando dos nossos parceiros, a Paddock BR, com as melhores camisetas da Fórmula 1, moletons, polos, 100% algodão, não encolhe, entra pelo link na descrição e utilize o cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis. Enquanto você tem na Instant Gaming os melhores preços para jogos e gift cards, entre pelo link na descrição também para você não perder. Amigos, eu ainda não tinha visto uma matéria de site grande começando da forma que o Michael Schmidt começou no Automotor no Sport. Ele começa da seguinte forma: nunca antes um novo regulamento foi tão controverso quanto o de 2026. Embora tudo ainda esteja em fase de planejamento e testes, muitos já estão vendo fantasmas, talvez com razão. A única coisa certa é que esse regulamento foi mal escrito. Então, pegando esse trecho inicial aqui, você já sabe que lá vem bomba. Você já sabe que tem mais problema vindo aí. Temos falado, desde que o regulamento foi anunciado, que é sim uma bomba, que é um regulamento completamente ruim. Fizemos vídeos com o Thiago do Fórmula Brum, por exemplo, para ele explicar para a gente a questão técnica do regulamento. Vimos vários chefes de equipe, pilotos, jornalistas falando sobre esse regulamento e ao longo dos anos foi ficando cada vez pior. E o regulamento foi anunciado inicialmente em 2022, para você ver como já tem um tempinho aí essa brincadeira. De qualquer forma, nós sabemos que existe um problema grande com a bateria, existe um risco enorme desse regulamento não conseguir vingar por os carros perderem potência nas retas e a briga está ficando cada vez maior, a queda de braço está ficando cada vez maior entre as equipes. Um lado deseja que reduza a bateria e passe a potência para o motor de combustão, para evitar problemas nas retas. Já o outro lado afirma que precisa manter do jeito que está, porque senão você teria que refazer muita coisa e seria muito caro. Mas afinal, quem está certo nessa brincadeira e quais são os novos problemas? Vamos entrar nisso agora. Christian Horner, que vem sendo o principal crítico desse regulamento e o primeiro a falar mal desse regulamento lá atrás, quando ainda FIA, quando ainda Mercedes, quando ainda todo mundo falava não, tem nada de errado, Horner vem mais uma vez a público falar que existe um problema sério. O carro não terá mais, vamos assim dizer, o DRS, não vai ter mais assistência para ultrapassagens. E nós sabemos que na Fórmula 1 atual, você não ter o DRS significa praticamente não ter mais ultrapassagem. Por que essa fala do Christian Horner é muito importante? Porque com a aerodinâmica ativa, e essa aerodinâmica sendo utilizada durante todo o tempo, seja nas retas, nas curvas, etc., todo mundo vai ter a mesma configuração sempre, o que vai fazer com que você não tenha mais a vantagem que antes existe, né? Nós temos atualmente a vantagem durante o DRS, então o piloto de trás não terá mais a vantagem. Nós temos que lembrar que vai ter o novo sistema da Fórmula 1 para ultrapassar, mas é um sistema que muito possivelmente não vai ter efeito na maioria das pistas, porque ele exige uma chegada a uma velocidade altíssima para poder fazer efeito e então ganhar velocidade em relação ao carro da frente. E é um sistema meio ruinzinho que eu já falei para vocês. Em Mônaco, por exemplo, ele não vai funcionar. Então, Mônaco você já esquece porque os pilotos não vão utilizar ou chegar à velocidade necessária para isso. Se você não vai ter mais esse esquema do DRS, com os carros atuais, com esses carros gigantescos, difíceis de ultrapassar, extremamente aerodinâmicos, basicamente vamos voltar ao início dos anos 2000, em que as ultrapassagens eram escassas. Na verdade, na Fórmula 1 sempre foi escasso, eu já mostrei isso para vocês na nossa live que nós fazemos de quarta-feira, né? Peguei os dados para vocês, mas vai ficar naquele esquema ao invés de ser algo como hoje em dia, em que ainda há a possibilidade do piloto passar. E não se engane, eu sou um crítico do DRS porque ele é um paliativo e a Fórmula 1 trata como solução. Mas nesse caso, sabendo dos problemas do regulamento, eu acredito que a ausência do DRS pode sim ser um belo de um problema. É dito na matéria que a Ferrari mantém um perfil parecido com o da Red Bull, ou seja, é crítico também a esse regulamento. A Cadillac seria a favor de qualquer simplificação da bateria, só que como uma fabricante que só vai entrar em 2029, a Cadillac tem direito a voto, mas não a um voto que seja em relação às temporadas de 26, 27 e 28. O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem,
aparentemente está do lado também da Red Bull e desse grupo que está sendo a favor de modificar as baterias. Por quê? Porque ele está vendo que vai dar ruim esse regulamento e não seria bom para a FIA ter uma Fórmula 1 que, entre aspas, está morrendo. Se o regulamento de 26 for realmente a bomba que a gente está esperando, todo mundo vai cair matando na FIA, porque ela teve tempo para mudar isso desde a primeira crítica que foi feita lá em 22, 23, e não mudou. E aí nós teríamos temporadas piores do que foi ali, por exemplo, 2014, em termos de competitividade e também de qualidade das corridas. Christian Horner reitera que seria de interesse da categoria considerar reduzir a potência elétrica nas corridas, não afetando as especificações nem o desempenho do motor, é apenas uma questão de consumo da bateria, ou seja, você só faria uma pequena modificação na configuração da bateria, que já vai acontecer naturalmente no qualifying e na corrida. No qualifying eles vão utilizar mais e na corrida menos, só que ainda a proporção não está legal na corrida, de acordo com o Christian Horner. De acordo com o Horner ainda, aparentemente, você teria uma perda de 6 décimos se reduzisse de 350 kW para 200. Não seria uma diferença muito grande e poderia sim ser colocada em prática. Só que existe um outro lado da história, e nós vamos entrar nesse outro lado agora. Mercedes, Audi e Honda acreditam que a arquitetura das baterias teria que ser adaptada às novas circunstâncias, o que exigiria um investimento financeiro significativo. Ou seja, essas equipes, essas fabricantes estão olhando para o lado do a gente vai ter que refazer as coisas, vamos ter que colocar dinheiro e não necessariamente vai dar certo. Como disse para vocês, no qualifying e na corrida as configurações serão diferentes e existe agora uma preocupação em como essa configuração vai ser feita no treino livre, porque eles vão ter que usar o treino livre para identificar como configurar os seus carros para essas duas dinâmicas, porque você vai ter que fazer um despejo de bateria completamente diferente para as duas situações. E tudo já está muito complexo. Toto Wolff, que é o principal representante da galera que quer manter as coisas do jeito que estão, tem colocado a Mercedes nessa brincadeira, falando que a Honda se comprometeu a entrar nesse regulamento, a Audi também, mas as equipes, no geral, não queriam esse regulamento de início. Ou seja, a galera que já estava na Fórmula 1, as fabricantes, não gostaram desse regulamento, mas colocaram o regulamento dessa forma para atrair a Audi, para atrair Honda, para atrair novas fabricantes. E agora a Mercedes não tem interesse em mudar isso e precisam ter a mente aberta em relação ao regulamento para possíveis reclamações. Essa fala do Toto Wolff é fundamental. As equipes, as fabricantes que já estavam não queriam esse regulamento, mas fizeram isso para atrair principalmente o grupo Volkswagen. E aí a Honda também falou, ó, beleza, quero entrar de volta na Fórmula 1. Então mudar agora, nesse cenário, seria como dar um golpe nas costas dessas novas fabricantes. E a gente tem que lembrar que ainda vai ter a Cadillac daqui a alguns anos. O Wolff também coloca que quanto mais próximo você fica da estreia em 2026, mais a favor da sua própria equipe cada chefe vai ficar. Então vai ser cada vez mais difícil chegar num consenso. Por isso, está tendo tanta falha nas reuniões em chegar a um novo acordo. E possivelmente teremos no regulamento de 26 essa configuração que já está na mesa, mesmo que ainda não tenha sido oficializado o que será. As fabricantes estão com testes de bancada, só que esses testes estão sendo baseados em um regulamento que ainda pode mudar, o que é bizarro. Então há um problema muito sério aí, sim. Agora nós vamos para mais um problema, e é um problema que antes não estava no radar, que é o do combustível sustentável, que está se tornando muito caro. Já existem algumas críticas silenciosas ao desenvolvimento desses combustíveis. O preço por litro está sendo muito alto e não está sendo uma contribuição relevante para a Fórmula 1. Está sendo dito que o custo com esse combustível sustentável pode chegar na casa dos 20 milhões de dólares. O Flávio Briatore falou que o mais caro no momento são os testes de bancada com o novo combustível. O Christian Horner falou que sim, o desenvolvimento do combustível para as fabricantes está custando muito dinheiro. A Red Bull agora é uma fabricante. O Toto Wolff falou também que um dos motivos para os custos altos está sendo a questão do combustível sustentável. E tem que buscar uma forma de reduzir o preço por litro. Sem contar que as empresas que fornecem o combustível na Fórmula 1, Shell, Exxon, Castrol, Petronas, etc., têm que pagar muito pelo espaço publicitário nos carros, então elas estão cobrando mais caro pelo combustível para poder compensar isso. Ou seja, o combustível sustentável, que era para ser uma solução, acabou se tornando um problema. E até mesmo os players que estão em lados opostos sobre a questão da bateria
estão juntos na reclamação sobre o combustível sustentável. Então, meus amigos, o regulamento de 2026 acabou de ganhar mais um capítulo e não é bom. Nós vamos agora ter que esperar para ver como que a Fórmula 1 vai lidar com isso e eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e ficar de olho na nossa live amanhã, 21 horas no Ressaca Express, que o link tá aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!